A boneca ficou imóvel em frente à porta esperando ser convidada para entrar, enquanto a luz da lanterna de Jake brilhava em seu rosto empoeirado de madeira. "É aquela merda daquela boneca assustadora", ele gritou, voltando rapidamente para a mesa. Eu realmente não entendi como a boneca estava de pé sem ninguém para segurá-la. A maioria, ou melhor, todas as bonecas de ventríloco exigiam que alguém a segurasse. Mas essa boneca ficou de pé sem nenhum problema. Talvez alguém estivesse segurando. Alguém ou algo que não podíamos ver. Eu acredito que a boneca estava viva de alguma forma. Isso, ou alguém, ou alguma coisa estava movendo ela de um lugar para o outro sem que nenhum de nós percebesse. Joel era o próximo, então ele girou a roda. A sua peça do jogo pulou 5 casas para outro espaço cinza. Kezia girou a roda e sua peça de jogo também mudou para um espaço cinza. Foi então a minha vez e eu girei a roda. Nós só queríamos terminar o jogo, então estávamos jogando rapidamente um atrás do outro. Nós mal conversamos um com o outro. Eu girei um 8 e minha peça do jogo se moveu lentamente até parar em um espaço vermelho. Eu olhei em volta para os meus amigos. Todos pareciam assustados, exceto Joel, que eu acho que ainda tinha a ideia de que tudo era apenas um jogo. Eu puxei um cartão vermelho do baralho e respirei fundo antes de lê-lo. "Não se assuste. Nós apenas começamos com você. As portas estão trancadas e não há para onde correr." Enigmas assustadores. Eu não sei porquê, mas o fato de que eles rimavam era muito perturbador para mim. Todos nós nos entreolhamos, presos no medo pelo que pareceu uma eternidade. Ouvimos passos ecoando pelos corredores. Parecia que alguém estava correndo implacavelmente ao redor do prédio. "Que merda é essa? O que está acontecendo?" o Jake perguntou, olhando para mim. Todo mundo olhou para mim como se eu soubesse a resposta. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. A única coisa que sabia era que estávamos nos afundando em problemas. Jake, de repente, se levantou e correu para fora da sala e pelo corredor. Todos nós o seguimos. Eu tentei convencê-lo de que não poderíamos sair até o jogo terminar. Foi assustador descobrir que, mesmo que quiséssemos sair, não havia como. As portas estavam trancadas e as janelas estavam fechadas com tábuas. Estávamos presos lá, sem saída. A única maneira era terminar o jogo. Enquanto Jake e Joel vagavam furiosamente pelo prédio em busca de uma saída, eu estava bem atrás deles, tentando convencê-los a entender que tínhamos que terminar o jogo, ou que nunca sairíamos dali. As coisas estavam começando a ficar fora de controle. Jake e Joel estavam discutindo, e chegou ao ponto em que eu tive que gritar para que calassem a boca. Eu expliquei que tínhamos que terminar a merda do jogo. Jake disse que o jogo era amaldiçoado e que aquilo não levaria em lugar nenhum. Eles estavam finalmente entendendo o quão sério e real o jogo era. A melodia começou a ecoar pelos corredores. Estava chamando por nós. Eu levei um tempo para que todos entendessem que, se não terminássemos o jogo, morreríamos de qualquer maneira. Era uma situação assustadora em que estávamos, mas terminar o jogo era a única saída. Todos voltamos para a sala e de volta ao jogo. Notei a boneca sentada na cadeira de balanço. Acho que ninguém mais notou. Tomamos nossos lugares. Não falamos nada quando, finalmente, continuamos o jogo. Uma coisa sobre esse jogo é que ele pode literalmente levar você a enlouquecer. E isso estava acontecendo com todos nós. Desde que tirei o cartão vermelho, o que trancou as portas, era a vez de Jake. Ele girou a roda e pousou em um ponto cinza. Joel foi o próximo, e ele girou a roda. Sua peça de jogo subiu 5 espaços, pousando numa casa preta. Ele pegou um cartão preto do baralho e o leu. "Não tenha medo, mas tem alguém na fornalha." A única coisa que eu gostava nos cartões pretos era que eles não rimavam. Acendemos nossas lanternas na fornalha, que ficava do outro lado da sala, e o que vimos é algo que eu nunca vou esquecer. O rosto dela era insidioso e ela estava sentada no forno, batendo os dedos. Seus olhos estavam escuros. Você não podia ver nada dentro deles, exceto o mal.
A pele dela estava pálida e podre. Você podia sentir o cheiro dela. Havia sangue escorrendo levemente de sua boca e parecia que sua mandíbula estava quebrada, porque pendia sobrenaturalmente baixo, enquanto seu pescoço se inclinava para um ângulo que nenhum pescoço jamais deveria ter, a menos que estivesse quebrado. Ela tinha uma corda pendurada no pescoço e usava um vestido branco. Eu juro, ela estava olhando diretamente para mim. Eu não sabia dizer por que os olhos dela estavam escuros, mas eu sei que ela estava olhando para mim. Ela ainda olha. Toda vez que fecho meus olhos, eu a vejo. O seu rosto terrível e seu cheiro podre provavelmente vão me assombrar pelo resto da minha vida. Continuamos o jogo, tentando ignorar o cheiro, as batidas na fornalha e o fato de que algo sinistro estava logo atrás de nós. Kezia foi a próxima e girou a roleta, terminando em um espaço cinza. Eu era o próximo e também acabei em cinza. Jake girou a roda e nós assistimos inquietos quando ele parou numa casa vermelha. Estávamos tão preocupados com o que aconteceria a seguir que não percebemos que as batidas e o cheiro não estavam mais demorando e que o que quer que fosse não estava mais lá. Jake pegou um cartão vermelho do baralho. Eu podia dizer o quão assustado ele estava pelo vazio em seus olhos e o quão lento ele estava se movendo. Estávamos todos assustados com o que aconteceria a seguir. Ela se senta no escuro e se alimenta do medo. Não se apavore, ou ela aparecerá bem cedo. Tudo estava em silêncio. Você podia ouvir o som do nosso coração batendo contra o peito se estivesse lá. Eles estavam batendo e implorando que o medo desaparecesse, e não importa quantas vezes eu respirasse e tentasse manter a calma, o medo era como uma maldição sem fim sobre nós. Nossas lanternas começaram a piscar até que se apagaram completamente. O quarto estava escuro, e eu estava convencido de que já estávamos mortos e no inferno. Ouvimos o som da respiração pesada e definitivamente não era nenhum de nós. Era algo mais demoníaco e assustador. Ouvimos algo bater contra a fornalha e a música começou a tocar no jogo. A melodia assustadora que ecoou pela sala. Sentimos uma pulsação e essa pulsação vinha do coração que estava batendo no centro do jogo de tabuleiro. Depois de 1 minuto, tudo ficou em silêncio novamente, mas ainda estava completamente escuro. Ficamos em silêncio por cerca de 15 segundos antes que os gritos desesperados de Jake ecoassem por toda a sala e para o corredor. A porta se fechou e nós estávamos presos, indefesos na sala, ouvindo os gritos de Jake enquanto desapareciam nos corredores. Algo o arrastou para longe. Joel bateu na porta enquanto gritava por seu irmão, mas não havia mais nada que pudéssemos fazer, além de continuar o jogo. Eu tentei convencer Joel e Kezia de que Jake provavelmente estava bem, mesmo sabendo muito bem que ele não estava. Eu só queria terminar o jogo. Sentamos de volta, tristes com o assento vazio à mesa. Eu não sabia se mais alguém estava vendo o que eu estava vendo, porque eles não disseram nada sobre isso. Mas eu vi aquela coisa novamente. Aquela mulher, sentada na fornalha, batendo os dedos. Eu a ignorei e continuamos o jogo, ainda traumatizados pelo que acabara de acontecer. Para piorar ainda mais, a peça do jogo de Jake, a sua lápide, subiu subitamente para o canto inferior direito do tabuleiro, onde residiam outras lápides. Ele estava oficialmente fora do jogo. Joel era o próximo. Ele girou a roda e quase caiu em uma casa vermelha. Kezia girou e sua lápide parou em uma cinza. Eu então girei a roda e minha lápide mudou 6 espaços para o preto. Os cartões pretos não me assustavam mais, comparados aos vermelhos. Comparados aos vermelhos assustadores, eram inofensivos. Eu peguei um cartão do baralho e li, a minha voz ficando frágil. Ela está te observando. Eu acendi minha lanterna ao redor da sala, não tendo muita certeza do que veria. Vi a boneca sentada contra a parede da porta do quarto. Ela estava olhando diretamente para mim. Seu olhar perfurou a minha mente como uma lembrança. Eu a ignorei. Voltei ao jogo e continuamos. Joel foi o próximo. Ele girou a roda e pousou no 6.
Vimos sua lápide parar em um espaço vermelho. Ele demorou um pouco antes de tirar um cartão vermelho do baralho. Eles estão chamando dos portões do cemitério. Os mortos esta noite, você acordou. Tranque as portas e fique longe, é sério. Eles são algo que você terá pavor. Nós nos entreolhamos, confusos e preocupados. Ouvimos os passos e os gemidos ecoando pelos corredores. O cheiro de sua pele podre podia ser sentido a quilômetros de distância. Eles estavam vindo em nossa direção, seus passos e gemidos ficando mais altos conforme se aproximavam. A porta estava se abrindo quando Joel e eu a fechamos, pouco antes de eles entrarem. Movemos a geladeira para a porta para impedir que eles quebrassem e funcionou bem. Eles estavam gemendo, rosnando e famintos por carne. Devia ter pelo menos 10 deles. Eu não tinha exatamente certeza do que eram, mas eram claramente algo maligno e algo morto. Depois de um tempo, os gemidos e as batidas na porta pararam, e eu acho que seja lá o que essas coisas eram, estavam entrando no cemitério e deitando-se em seus túmulos. Kezia girou a roda depois que tudo se acalmou e finalmente conseguimos respirar. A sua peça de jogo mudou para um espaço cinza. Eu girei a roda, depois encontrando um espaço cinza também. Joel foi o próximo, e ele girou a roda, faltando apenas uma casa para cair no vermelho. Kezia girou a roda e sua lápide se moveu 8 espaços e parou em frente à de Joel. Ela pousou no vermelho. Nós olhamos um para o outro, o silêncio morto aumentando o suspense enquanto ela pegava um cartão vermelho do baralho. Ela leu devagar. As suas mãos tremiam visivelmente enquanto segurava o cartão na mão. Ela espera através da porta do quarto. Sob os lençóis, ela anda pelo chão. O que diabos isso significa? Joel perguntou, como se alguém realmente soubesse a resposta. A porta do quarto se abriu, brilhando com a minha lanterna. Vi apenas a silhueta de uma mão se estender, e ela fez um gesto que dizia basicamente: "Vem aqui." O que aconteceu a seguir, eu realmente não entendi. Era como se Kezia estivesse possuída ou algo assim, porque ela se levantou da cadeira e caminhou lentamente em direção à porta. Eu vi o vazio em seus olhos. Era como se ela não tivesse alma. Ela era como um cadáver ambulante. Joel gritou por Kezia, preocupado. Implorou que ela voltasse. Ele se levantou da cadeira e tentou detê-la, mas já era tarde demais. Ela foi puxada para dentro e a porta se fechou. Estava silencioso além do som de Joel batendo na porta. Não conseguimos ouvir um som vindo da sala. Conseguimos abrir a porta alguns minutos depois. Estávamos ouvindo um som rangendo, e esse som vinha de uma corda enrolada no pescoço de Kezia. Ela estava pendurada no teto. Ela balançou lentamente para trás e para frente, e sua mandíbula pendia para baixo em uma posição não natural, como se estivesse quebrada. Joel a puxou para baixo e tentou revivê-la, mas não havia nada que podia ser feito. Nem mesmo um médico treinado poderia fazer algo. Ela estava morta. Ele estava alheio ao som da respiração que ecoava pela sala. Havia alguma coisa ali com a gente, algo sinistro. A sala não estava completamente escura. Podíamos ver sem nossas lanternas devido à lua que brilhava vividamente do lado de fora da janela que não estava fechada. Não conseguimos ver ninguém, mas ouvimos algo respirar. O cheiro era insuportável e não vinha do cadáver de Kezia. Vinha da coisa que, de repente, saiu do armário e sentou-se ao lado da cama. Joel e eu apenas ficamos ali com medo enquanto ela virava a cabeça em nossa direção, perturbados por seus olhos escuros e mortais. Ela estava batendo os dedos contra a mesa de cabeceira ao lado da cama e ela tinha alguns lençóis empoeirados que antes eram brancos em volta dos ombros. Eu percebi que era a mesma mulher ou a mesma coisa que estava no forno. Ela apenas olhou para nós. O quarto estava silencioso da maneira mais horrível. A única coisa que podíamos ouvir era sua respiração pesada. Ela sussurrou, o dedo pressionado contra os lábios. Eu amo essa música.
A música do jogo estava tocando. Ela saiu da cama e dançou pelo quarto. O cheiro terrível a seguiu. Sua voz era provavelmente a parte mais assustadora de tudo. Era o tom assustador dela e o jeito que ecoava. Eu me virei para Joel, tentando entender por que ainda não tínhamos saído da sala. "Vamos dar um fora daqui, Joel", eu disse. Ele se levantou do chão e olhou para mim. "O meu irmão, ele tá lá fora, em algum lugar", ele disse, enxugando as lágrimas dos olhos. Ele parecia não se importar com a assustadora mulher dançando na sala. Ele saiu correndo da sala e eu o ajudei a tirar a geladeira da frente da porta antes de sairmos para o corredor. Seus gritos ecoaram pelos corredores chamando pelo Jake, provavelmente acordando qualquer coisa que vivesse lá dentro. Nós procuramos por algumas das salas por cerca de 20 minutos antes que a melodia assustadora do jogo começasse a tocar novamente. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo. Ele achou que era uma boa ideia nos separarmos e foi isso que fizemos. Ele procurou no quarto andar enquanto eu procurava no terceiro. Eu estava procurando por uma sala quando minha lanterna começou a piscar antes de desligar. Eu ouvi passos, a princípio acreditando que eram meus até eu ficar parado e os passos continuarem. Estava escuro. As janelas estavam fechadas com tábuas, bloqueando qualquer luz do lado de fora. Alguém estava lá comigo, e eu sei que não era Joel porque ouvi o seu chamado pelo irmão ecoando pelo corredor. A porta se fechou e senti uma brisa fresca correr através de mim. "Jake?" Eu sussurrei. "Você tá aqui?" Tudo estava silencioso. A única coisa que ouvi foi Joel gritando. Então, ouvi uma voz, mas não estava muito claro. "Ele está morto." Era um tom profundo e sombrio. Eu não conseguia ver nada nem ninguém, mas conseguia sentir. Eu senti a presença deles. Eu estava tocando levemente na minha lanterna, tentando fazê-la funcionar. Fechei os olhos e comecei a contar até 3. Eu tremia levemente e cada parte de mim parecia ter um pulso. 1, 2, 3. A lanterna finalmente acendeu e piscou diretamente em algum velho espelho empoeirado. Eu a vi, parada atrás de mim. Eu senti seu hálito frio quando se dissolveu na minha pele. Corri para fora da sala, literalmente o mais rápido que pude. Eu fiquei surpreso que meu coração não pulou do meu peito, porque, com certeza, parecia. Eu voltei para o primeiro andar do jogo. Quando entrei no quarto, eu notei alguém parado perto das janelas. Era o Joel. Ele estava parado ali, em uma posição fixa, completamente imóvel. "Joel?" Eu andei em direção a ele lentamente. "Você tá bem, cara?" Ele se virou devagar. O seu rosto estava tão pálido e ele tinha bolsas debaixo dos olhos, como se não dormisse há dias. Eu me perguntei se eu também estava assim. "Você encontrou algo?" Ele perguntou, finalmente caindo de volta à terra. Eu pensei na mulher diabólica que vi. Não encontrei nada, desculpa." Ele se sentou novamente à mesa. Eu tive a sensação de que ele não se importava com o que aconteceria a seguir, como se ele não se importasse em morrer. Ele não parecia assustado ou preocupado. Ele estava apenas... não sei. 2 assentos estavam vazios enquanto continuávamos o jogo. A lápide de Kezia. Notei que foi movida para o canto inferior direito do tabuleiro, ao lado do de Jake. Eu girei a roda e parei no 2. Isso me manteve em uma casa cinza. Joel girou e foi forçado a comprar um cartão preto. Ele pegou um cartão do baralho e o leu. "Ele está te observando." Ele enxugou as lágrimas dos olhos com a camisa e olhou para a porta do quarto onde ainda estava o corpo de Kezia. É ela," ele disse chorando. É a Kezia." Eu me virei, mas não a vi. Ou ele estava enlouquecendo, ou ela estava realmente lá. Eu não ficaria surpreso se ela estivesse. Girei a roda e caí no mesmo espaço que Joel. Isso significava que eu tinha que pegar um cartão preto. Peguei um cartão do baralho e o li. "Tem alguém na porta."
Uma batida alta ecoou pela sala quando Joel e eu congelamos de medo. Joel e eu ficamos parados enquanto as batidas continuavam, até que a porta se abriu de repente. Ouvimos os passos, mas não vimos ninguém. Joel girou a roda desesperado para terminar o jogo. Ele estava a salvo dos cartões preto e vermelho quando sua lápide parou em uma casa cinza. Eu girei a roda, também a salvo das cartas. Quando Joel girou a roda, eu vi Jake. Ele estava sentado na fornalha, batendo os dedos. Sua mandíbula pendia baixa como se estivesse quebrada e seus olhos estavam escuros, mas eu sabia que ele estava olhando para mim. Joel estava de costas para que ele não pudesse vê-lo e acho que ele não podia ouvir as batidas. Ele estava completamente alheio à presença de Jake. Eu fingi que não vi nada e, eventualmente, as batidas pararam e ele desapareceu. Joel e eu continuamos em uma casa cinza até que Joel foi forçado a pegar um cartão vermelho. Então, é isso, não é? Ele me disse, e sua voz estava ficando fraca. Eu não disse nada, não tinha muita certeza do que dizer. Ele respirou fundo e leu o cartão. Debaixo do chão, você deve espreitar. Embaixo dos seus pés, tem algo lá. Eu me lembrei do buraco no chão onde encontrei o jogo de tabuleiro pela primeira vez. Eu mostrei a porta para Joel e ele a levantou. Nós acendemos nossas lanternas para ver o que estava por baixo. Infelizmente, o que vimos nunca poderia ser desvisto. Joel imediatamente desviou o olhar, perturbado, quando viu o que havia lá embaixo. Era Jake. Seu cadáver já estava infestado de moscas e larvas deitado ali, contra a parede. Não havia sangue, mas estava claro que seu pescoço estava quebrado e sua mandíbula quebrada, porque estavam em posições não naturais. Joel ficou parado, as costas viradas para a vala. Ele não estava chorando ou mostrando qualquer tipo de emoção, ele apenas parecia vazio e exausto. Eu senti que algo iria acontecer, e aconteceu. Algo lá embaixo agarrou Joel pelo tornozelo e tentou puxá-lo para baixo. Eu tentei ajudá-lo, mas não havia nada que eu pudesse fazer. O jogo o queria, e eles o pegaram. Eles o puxaram para baixo e a porta se fechou. Eu estava sozinho. A melodia começou a tocar no jogo e eu fui até ela, sem saber o que fazer a seguir. A minha peça do jogo começou a se mover para o centro do tabuleiro e parou diretamente no coração. O coração começou a bater. Tinha um pulso. A música ficou cada vez mais alta, penetrando na minha cabeça até que de repente parou. A minha peça do jogo voltou ao começo, onde eu tinha iniciado. E foi isso. O jogo acabou. Eu saí do prédio sem nunca olhar para trás. Eu não queria voltar para o meu dormitório onde estaria sozinho, então caminhei até o supermercado que ficava a apenas alguns minutos e contei para todo mundo que meus amigos estavam mortos. Eu sei que todos pensaram que eu era louco, mas ligaram para a polícia e os corpos dos meus amigos foram encontrados mais tarde naquela noite. Eu contei a eles a história. Contei tudo o que aconteceu. Mas eles nunca acreditaram em mim. O jogo nunca foi encontrado. Mas eu sei que estava em algum lugar naquele prédio. Em algum lugar, dentro das paredes ou debaixo do chão, assombrado pelos demônios que carrega. E eu posso ouvir a melodia tocando agora, enquanto estou sentado sozinho no meu quarto, cercado por paredes brancas e câmeras. Eles estão me observando. Eu posso ouvi-los, posso senti-los e posso vê-los. Esse jogo está em algum lugar desse mundo e tenho pena da pobre alma que o encontrar. Eu aprendi a viver com uma melodia assustadora que ecoa aonde quer que eu vá. Às vezes, fico descalço e danço a melodia. Eu danço e danço e danço, dando várias voltas pelo quarto. Eu danço ao som do medo e da ansiedade, porque é o único som que eu ouço agora.
Oi, eu sou o Felipe e esses nomezinhos que você tá vendo passar aqui na tela são as pessoas que financiam esse canal. É a elas que você tem que agradecer. Se esse jovem escritor fez algum vídeo que foi importante pra você de alguma forma, considere verificar o link na descrição da nossa campanha de financiamento coletivo. A meta é conseguir apoio pra me dedicar integralmente ao canal. Apoiando a partir de R$7, você tem acesso a todos aqueles vídeos que eu tive que tirar do ar e também a um servidor do Discord que serve de bunker aqui do canal. É lá onde a gente tá sempre trocando uma ideia e compartilhando experiências. Ah, e eu pretendo fazer uns vídeos mais pesados lá também, que o YouTube jamais me deixaria colocar aqui. Se as coisas estão difíceis por aí ou se não tem interesse em fazer parte disso, tudo bem também. O seu like e o seu compartilhamento também são uma boa moeda de troca e ajudam muito. Lembrando que minhas redes sociais e meus livros também estão na descrição. Confere lá.